Olá, começamos agora mais um Câmara Entrevista e o nosso convidado de hoje é o secretário municipal de Cultura e cineasta Zeca Brito. E a gente vai falar um pouco sobre tantas atividades envolvendo a cultura da nossa cidade que tem acontecido ultimamente e também esses primeiros 10 meses dele à frente da Secretaria de Cultura. Zeca, obrigada por aceitar o nosso convite, por estar aqui conversando conosco hoje. Tu vieste de uma posição de realizador cultural que trabalha na prática do fazer cultura para um cargo administrativo que é o de secretário, né? Então, o que mais te surpreendeu nesses primeiros 10 meses desse lado da cultura? Bruna, está sendo uma experiência muito rica. Primeiro, obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando contigo, contando um pouco do que a gente está fazendo pela pasta na comunidade de Bagé. Eu venho do cinema e acho que o importante disso, de ter trabalhado com cultura, de ser, acima de tudo, um artista, antes de ser um gestor, e enquanto sou um gestor, não deixo de ser um artista, procuro me lembrar disso todos os dias quando eu me olho no espelho, que quem eu sou. Acima de tudo, eu sou um artista. E isso significa entender que no mundo da vida, no mundo da vida é engraçado, né? Mas na vida e no mundo que a gente vive, o artista se vale de muitos artifícios, como o entendimento de que as coisas precisam de um grau de liberdade para que aconteçam, o entendimento de que existe figurino para a Semana Farroupilha e existe figurino para o Carnaval. E isso é da arte, de que a gente tem que pagar os artistas quando eles se apresentam. É o trabalho deles. Que eles pagam as suas contas, que eles sustentam as suas despesas em casa, suas famílias, através do seu trabalho, e que a arte e cultura é trabalho. E aí tem essa percepção que muda quando a gente vai para a gestão. Porque quando a gente é só artista, a gente vê o mundo pela perspectiva pessoal, pela experiência que a gente tem. E quando a gente vai para a gestão, a gente tem que pensar nos artistas, mas a gente tem que pensar em todo o público que assistem aos artistas, ao todo o público para quem o artista trabalha. E o secretário de Cultura é também, então, a Secretaria de Cultura tem essa missão de cuidar da cultura, dos fazedores de cultura e dos consumidores de cultura. E a maioria são consumidores, são os que pagam os impostos, que botam a engrenagem pública para girar. Mas eu tive uma experiência pregressa a essa municipalista, porque eu trabalhei 5 anos com o governador Eduardo Leite na direção do Instituto Estadual de Cinema e com a secretária Beatriz Araújo. Então, era uma experiência de gestão executiva, mas não era municipal, era estadual. Então eu atendia 497 municípios, mas com um grau de isolamento, de distância na capital, lá na Casa de Cultura, onde eu demandava a maioria das políticas e das ações. Algumas ações eram resultado da construção civil, dos sindicatos, né, dos trabalhadores da cultura, mas a grande parte das políticas públicas eram políticas que a gente escrevia, né, que projetava como Estado. E eu vejo uma grande diferença na realidade de trabalhar no município, porque aqui a gente está muito próximo das pessoas. Então, cada vez que eu vou no supermercado, cada vez que eu vou na farmácia, eu encontro alguém que tem uma filha que vai competir no concurso de prendas daqui a 2 semanas, que precisa estar lá. Ou eu encontro um artista que está fazendo a divulgação da sua peça, ou do seu recital de poesia, ou o lançamento do seu livro. Ou alguém que tem alguma sugestão de evento para ti. Alguém que está insatisfeito porque a fachada do prédio não está pintada, alguém que tem uma sugestão de um evento que quer muito fazer ou já faz o evento e precisa de apoio e parceria para continuar acontecendo. Então é muita vida a vivência da gestão cultural no município, e ao mesmo tempo eu preciso me lembrar que eu sou um artista também. Então eu acho que essa compreensão, essa lembrança me faz cultivar um grau de empatia para com os artistas que é importante que exista, porque
esse lugar, né, da política, da gestão pública, que envolve também os interesses políticos, as vontades de pessoas e campos distintos, muitas vezes antagônicos, ela exige um malabarismo, e esse malabarismo eu posso aprender com o circo, por exemplo. Exige um grau de camuflagem que o teatro nos ajuda a desenvolver. Então, às vezes a gente fala demais, às vezes a gente tem que falar menos, às vezes a gente tem que entender também a retórica certa, o local onde a gente está, e lidar com essa belíssima diversidade que é a cultura. E quando tu assumiu a pasta, né, foi com o orçamento já pronto, porque o orçamento é sempre aprovado no ano anterior e isso havia sido feito num governo anterior, né? Como é que foi possível incluir novos eventos no calendário, como o próprio Carnaval, né, que teve atividades, festa junina, evento literário no Bosque do Palacete, as atividades para a comunidade que vêm sendo feitas no IMBA, entre tantos outros que a gente está vendo acontecer? Perfeito, Bruna. Primeiro, o orçamento da cultura é um dos menores orçamentos, né, do município. Mas muitas vezes, e é importante que dizer isso, né, quando a gente tem a cultura é um direito, ela está na Constituição brasileira. Então, os gestores, eles não fazem cultura apenas porque eles gostam de cultura. Eles fazem cultura porque eles precisam cumprir a lei. E a lei diz que a civilidade, que as pessoas têm que ter acesso ao lazer e à cultura. Porque é a cultura que fundamenta a nossa sociedade. Que além de um direito, ela também é uma necessidade. Ela né? é uma necessidade. Ela é fundamental. Né? Não existiria... As pessoas falam em política, né, no ambiente político. Às vezes o ambiente político ataca muito a cultura por ignorância. Né? Porque justamente o avesso da cultura é a ignorância. Então, quando não há cultura, há o quê? Ignorância. Quando não há investimento em cultura, a gente vai ver crescer o quê? E a ignorância. Então é muito importante se entender o papel da cultura numa engrenagem pública, porque ela é um direito do cidadão. Então, assim, não existiria a política sem uma cultura política, sem as leis. As leis são resultado da cultura. Então, assim, todo conhecimento é a cultura. Cultura é o conjunto de conhecimento que a gente tem. E a cultura também diz respeito aos nossos hábitos. Uma cidade mal educada, uma cidade que joga lixo no chão, é uma cidade sem cultura. Sem cultura para o seu próprio bem-estar, para com o meio ambiente, para com o ecossistema, para com o bioma em que vive. Para entender que eu estou fazendo mal para mim mesmo quando eu tenho uma atitude assim, né? É cultural, né? Isso é cultural. Então, meu Deus do céu. São tantos os desafios da cultura. Mas, basicamente, Bruna, a gente vai para um ano que tem esse desafio não só de ter um orçamento pequeno, mas de, pela primeira vez na história, fazer com que o orçamento pequeno seja cumprido. E esse é o diferencial. Não adianta ter só um orçamento pequeno se nem isso é respeitado. Porque a gente passou, por exemplo, a gente está pactuando com alguns parceiros, né? E aí tu tem que reconstruir um grau também de credibilidade. Por exemplo, Renato Borghetti. Para poder retomar a fábrica de gaiteiros, e tinha um orçamento para a fábrica de gaiteiros, mas primeiro a gente precisava pagar o convênio anterior que não tinha sido pago. Então, esse orçamento, claro que a gente precisa colocar na prática e aí ver o tamanho que ele tem. E na prática a gente vê que está faltando. Eu precisaria ter mais recurso para ter, por exemplo, mais professores na fábrica de gaiteiros. A gente tem um professor. Mas com esse orçamento que a gente tem hoje, a gente consegue ter um professor. Mas eu também entendo que a gente está fazendo um esforço tremendo, como gestão como um todo. Não é um problema só da cultura, é um problema de todas as secretarias. Né? E aí o que a gente está fazendo? Buscando orçamento de fora. Então, tanto no que foi possível reprogramar este ano, né? Então, primeiro, os convênios. Fizemos o convênio com a fábrica de gaiteiros. Optamos por fazer um convênio com o dobro do tempo.
a gente não tem mais dinheiro todo mês, mas a gente consegue garantir, em vez de 6 meses, 12 meses. Então é uma maneira de tentar achar soluções para dar mais continuidade nas coisas, para que o aluno não pare daqui a 6 meses e fique 2 meses sem professor. E aí a gente tem 12 meses para construir um orçamento melhor. Por isso o papel tão importante da Câmara de Vereadores, da conscientização dos nossos vereadores de que cultura é importante. De que se eu tiver um orçamento maior, eu vou poder ter mais professores no IMBA, vou poder ter mais professores na fábrica de gaiteiros. A gente conseguiu construir com o prefeito e com a secretária da Fazenda, que são grandes parceiros da cultura, que apostaram na cultura como um vetor de desenvolvimento, ampliar a parceria com a Associação de Amigos do IMBA, a MIMBA. Então, foi um pouco que a gente ampliou, não foi muito, mas já significou para ampliar o número de vagas e de oferta de professores. E de oferta de atração cultural também. Porque duas coisas que eu acho que é um pouco resultado do que a gente está buscando construir esse ano. Os artistas se apresentam e eles são profissionais. Então a gente tem que tratar eles com profissionalismo. Não significa que isso vai ser algo a ser custeado no ingresso do público, pelo contrário. E aí é uma política que a gente está buscando construir. Eu acho que o papel do poder público é ofertar cultura de graça para a população. Agora, se a gente puder incentivar a solidariedade para as pessoas doarem leite, como a gente tem feito para a Vila Vicentina, para o Alta Gomes, melhor. Porque a gente está despertando uma consciência de que existem esses lugares, que esses lugares têm carências e que nós podemos, ao usufruir da cultura da arte, ajudar quem precisa. Ajudar quem precisa. Mas a questão orçamentária, né? Convence. Aí o que a gente ampliou também foi essa atuação assim nos espaços, assim, de pensar que a gente tem que, por exemplo, a gente tem o IMBA. O IMBA ele tem um limite de espacial. A gente atende no máximo da capacidade, não adianta colocar mais professor lá dentro. Agora eu consigo atender no centro do autismo com um professor de musicalização. Então a gente começou a dar passos, a gente não tem mais espaço para ter aula de tango de tarde, mas o centro do idoso tem público interessado em tango e tem espaço. Tem professor. E o professor é nosso, então a gente entra com o professor e alguns parceiros, que são as outras secretarias, entram com o espaço e com a mobilização de público. Então são ações que a gente está fazendo para descentralizar para a Vila Vicentina, por exemplo. Nós temos o CDE, que é o Centro de Desenvolvimento da Expressão. A gente está levando algumas ações para a Vila Vicentina, muito por uma vontade de também buscar com que jovens aprendam e interajam com os idosos e vice-versa. Então o início da pergunta era outro, né? Eu fui por um caminho... Não, mas tem a ver com a questão dos recursos, né, da cultura também. A gente está buscando recurso com emenda parlamentar, então eu fui para Brasília esse ano, visitamos os deputados de todos os partidos, todos os parlamentares, tenho de alguma maneira contado com alguns vereadores que ajudam aproximando, né, dessas bancadas, desses mandatos, secretários, colegas. E aí a gente foi construindo recursos de fora. Então são recursos que... É interessante também de frisar isso, Bruna. Esses recursos de emenda que vão chegar aqui para a cultura, eles iriam para a cultura de outros municípios se a gente não tivesse ido buscar. Então assim, não é um recurso que iria para a saúde. Não, ele iria para a cultura de Parobé, Uruguaiana, Alegrete. E está vindo para Bagé porque Bagé tinha projeto. Então a gente tem que valorizar quando chega recurso para a cultura aqui. E é sempre bom a gente esclarecer isso para as pessoas, né, Zeca? Porque às vezes, com esta questão que a gente tem, que as pessoas às vezes menosprezam a importância da cultura, elas falam coisas como: tá investindo no carnaval e as salas de aula não têm ar-condicionado. Mas o dinheiro que é investido no carnaval não poderia ir para o ar-condicionado da sala de aula, porque existem rubricas, né, que a gente chama, que tem o dinheiro que é da cultura, ele tem que ser investido na cultura, ele não pode ser investido na educação. Claro que indiretamente, quando tu investe em cultura, tu investe em educação, mas diretamente falando não pode. Então é bom sempre a gente esclarecer isso para as pessoas, que tu não tá dando para uma área e tirando da outra, né? Existem as rubricas e elas precisam ser respeitadas, a lei exige que o sejam. Então não adianta a gente querer que
Ah, mas não dá para fazer evento nenhum porque a saúde está precisando, mas o dinheiro que não iria no evento, ele não vai conseguir destinar ele para a saúde. Então isso é bom sempre a gente esclarecer. E essa questão das emendas também, né? Os parlamentares, eles estão lá em Brasília, eles têm essas emendas para destinar, mas se alguém de Bagé não chegar lá e bater na porta e apresentar um projeto que caiba aquela emenda, alguém de outra cidade vai chegar e vai fazer isso, né? Exatamente. O recurso vai para a cultura de outro município brasileiro, porque são recursos vinculados ao Ministério da Cultura. Então, o nosso diferencial, Bruna, é que a gente tem projeto. Então, a gente sentou na mesa, ficamos os primeiros 6 meses escrevendo, querendo retomar a galponeira. A gente está entregando a galponeira agora, em outubro. Mas a gente, para poder ter na mesma semana todas as atrações que a gente vai ter, a gente em abril estava prospectando as atrações e os recursos. Então, eu posso te contar os recursos que a gente conquistou para 2026, que são recursos que a gente tem essa alegria de poder contar com o governo federal, colocando recurso para o Caixa da Cultura Municipal. Então, são parcerias que a gente vai realizar junto com o governo federal. O governo federal assina junto a Feira do Livro agora, que é um recurso de emenda parlamentar da deputada Denise Pessoa. Então, a deputada manda um recurso, o município entra com uma contrapartida, e com esse recurso a gente vai fazer, um pedacinho da Feira do Livro, mas a galponeira, né? A galponeira é a maior parte, é com esse emenda, que a gente vai falar mais agora. A gente vai falar melhor sobre esses dois eventos que acontecem. A galponeira, recurso parlamentar da deputada Denise Pessoa, galponeira. A gente tem o Festival de Cinema do ano que vem, com parte dele, as ações de formação, as oficinas que vão começar antes, um recurso parlamentar da deputada Fernanda Melchiona, isso para 2026. Nós vamos ter a Denise Pessoa presente com a gente esse ano na galponeira, e tenho certeza que acho que ano que vem a gente vai ter a garantia da continuidade do evento. Mas a gente tem a Dayana Santos, que é uma deputada do PCdoB, super importante, atuante, né, e cuidando muito da cultura popular e dos bairros de Bagé, num projeto que a gente está chamando de Revelando Bagé, que é para formação profissional e geração de emprego na área da cultura. Então, cursos profissionalizantes que tocam no campo cultural. Então, tanto da parte de videomaker, como eletricista, que vai trabalhar em show, em festa, em cinema, como a parte de maquiagem, de costumes, de figurino, artesanato. Então, são vários cursos que a gente vai estar trazendo ano que vem com recursos de emenda parlamentar. Então, são atividades de formação, como eu disse, que iriam para outros lugares e que vão vir para cá. E interessante, né, duas das deputadas que tu citou aí, eu acredito que nunca tinha vindo recursos para Bagé, né? A deputada Denise, a deputada Ana, se vieram, a gente não tinha, assim, todo esse conhecimento desse nome, dessa ligação com a cidade, mas que daqui a pouco esse chamamento faz elas voltarem os olhos para cá, né? Acho que a deputada Fernanda até já tinha alguma questão, assim, alguma emenda, mas as outras duas aí, de repente, tu faz voltarem os olhos para cá, e assim alguns outros parlamentares também podem fazer, né? Exato. A gente tem a Maria do Rosário, que vai nos ajudar com o estúdio municipal, que a gente está já em fase de indexação dos itens, microfones, tudo, para a galera poder gravar o seu EP, né? E vai nos ajudar no carnaval com a infraestrutura, aquisição de palco, aquisição de equipamentos que a gente vai poder também disponibilizar durante o ano. Então, imagina, e todas elas mulheres, ó, a importância também da gente valorizar as mulheres na gestão política, porque elas estão olhando aqui carinhosamente para Bagé e para a cultura de Bagé. E todas me deram a oportunidade de falar e me ouviram com atenção e destinaram recursos que a gente vai poder. E aí a gente acho que pode focar falando desses dois grandes eventos da cultura, né, que acontecem agora, nesse mês de outubro, né, a gente já está em contagem regressiva. Vou começar te perguntando sobre a Feira do Livro, né, ela vai ter uma estrutura diferente das últimas edições. O que tu pode nos antecipar sobre o evento? Por que vai ser na Praça Esporte? E se tem como revelar já alguma atração, nos dar algum spoiler aí desse evento? Acho que voltar à dignidade da feira, a ideia de ser uma feira que respeite a literatura, que traga esse ambiente de incentivo à leitura, de circulação e profissionalização dos autores. Então vão ser mais de 50 lançamentos de livros, com sessões de autógrafos a cada meia hora, a gente tem uma chamada a cada meia hora, um novo autor. Um palco principal com grandes atrações, a gente abre a feira com o Ney Lisboa, trazendo um pouco da sua poesia, do seu encantamento pela palavra. Nosso patrono, Valdomiro Martins,
traz aí também a literatura pelos olhos de um homem negro Nós bagiense. entrevistamos ele aqui, ele tem também uma fala muito interessante. E com várias linguagens, é uma feira que vai ter muita literatura, presença, né, a homenagem aos 120 anos de nascimento do Érico Veríssimo. Então nós vamos ter a presença da obra do Érico pontuando a feira, né? Então com uma leitura, por exemplo, do solo de clarineta, é o primeiro movimento, que é um pouco a autobiografia do Érico, pelo Rafael Sig, que é um super ator. A gente vai ter o grupo Del Puerto, companhia de dança flamenca de Porto Alegre, com um espetáculo encerrando a feira. Um grande final com a Orquestra Rubens Veiga, também com um cortejo, com samba. O show de sábado à noite de Vitor Ramil, na Lisboa, Vitor penúltima Ramil. noite da feira. Tá bonita essa feira. Tá bom, né? E estão fazendo ela com parceria com o Governo do Estado, com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do FAC. Então também agradeço a política pública e do... E a Praça Esporte, eu acredito que ela também aproxima, assim, a gente tem, fazendo um cálculo rápido aqui, 3 escolas grandes ali que ficam próximas à praça, né? E acho que traz essa questão aí também da gente incentivar os nossos jovens, né? A literatura. Ela já foi na praça, sabe? A gente fez um estudo, fez todo um levantamento histórico da feira. Primeiro a gente descobriu que... Eu me lembro da praça, da feira na Praça Esporte. Ela teve umas edições dos anos 80 que não foram contabilizadas, aí são edições históricas da feira, depois ela volta, e aí a gente chega a 27 edições agora. E para quem já viveu a feira na praça, ela já foi no calçadão, ela já circulou, né? Já circulou. Para quem viveu a feira na praça, disse que foi o melhor momento para os livreiros, assim, para quem vendia livro, melhor, porque tinha uma circulação maior. E essa tua percepção das escolas, né? E não só das escolas, mas de estar no centro, e de um ônibus para quem está no bairro chega. Então, ela está numa praça que precisa ser revisitada, revitalizada. Então, foi um pouco também o nosso objetivo, assim, de trazer ela para a praça, para que ela pudesse transformar a praça, né? Devolver a praça para a população mais próxima do que essa praça já foi. Então, eu acho que a gente vai ter a oportunidade ali de ter a praça pintada, de ter a praça limpa, de substituir a iluminação, arrumar os banheiros. O secretário Edgar Franco tem feito um trabalho já está fazendo para preparar. Hoje eu passei, ele já tem obras na praça. A praça tem obras se preparando para a Feira do Livro. Então também é uma maneira da gente pensar os eventos, porque os eventos são efêmeros, Bruno. E se a gente se joga num calendário de eventos, tu não faz uma política muito profunda no sentido de transformar a vida das pessoas, porque as coisas vão passando, vão passando, vão passando. Tem uma coisa que é importante dizer, que o evento está muito ligado à geração econômica, que é um papel fundamental da cultura. Quando a gente sacar isso, que cultura é geração de economia, para uma cidade que busca modelos para fazer o dinheiro circular, para se desenvolver, eu acho que a gente pode dar um passo à frente, sabe? Em termos de cultura comunitária, de entender o papel e a força da cultura. Porque não é um dinheiro para o carnaval. É um dinheiro, e aí a gente tem que ter um grau de empatia, novamente, de pensar quem tem emprego, ou quem passou num concurso e tem uma certa perspectiva de futuro mais sólida. Estou falando isso no geral, né? Minha mãe é professora, daqui a pouco ela vai entender que a vida dela vai ter um grau de segurança enquanto ela estiver vinculada à educação, né? Mas a maioria das pessoas são autônomas na sociedade, né? Então elas geram a sua própria renda através de um restaurante, de um hotel, de um pequeno comércio, de um grande comércio, né? E os eventos fazem com que as pessoas circulem, fazem com que as cidades sejam pontos de atração de outros consumidores na língua, né? Da circulação econômica. Quando a gente não faz o carnaval, as pessoas vão consumir em Lavras ou vão consumir no cassino. Então, é os comerciantes daqui que deixam de ganhar em fevereiro. Então, se a gente quiser ter uma cidade rica, se a gente quiser ter melhores salários para a população, a gente precisa ter dinheiro circulando no caixa dos empreendedores, dos empresários. Então, os eventos são importantíssimos, por exemplo, para os livreiros na Feira do Livro, mas para os hotéis também, mas para os restaurantes também, mas para os taxistas também, mas quem trabalha com transporte, com transporte privado, né? Então, criar uma cultura de
atividades culturais é importante para a economia da cidade. Claro. E para a autoestima, sem dúvida. Mas para a economia, não vai existir um fluxo turístico se as pessoas não tiverem o que fazer aqui. Então, serve para a gente também, para a gente ter uma qualidade de vida, mas também serve para que as pessoas do entorno entendam que Bagé é um destino turístico real e que tem o que se fazer, tem o que se viver, o que se experienciar culturalmente falando, né? E eu acho que esse mês de outubro a gente se esforçou para fazer da cidade um polo. Eu acho que vai ser mais legal estar em Bagé do que estar em Porto Alegre em outubro. Porque a gente vai do Vitor Ramil ao Marenco, na Galponeira, tem o Ney Lisboa. Tem para todos os públicos, todos os gostos. Tem para todos os gostos. Então porque é importante que a gente, porque nós temos uma vocação cultural, a cidade de Bagé. Não é à toa que a cidade deu ao Brasil grandes artistas, grandes pintores, grandes cantores. E também teremos o rock no IMBA, né? Tem Marcelo Gross no IMBA. Tem agora Beatles. Tem Beatles, E essa diversidade é importante, porque isso caracteriza a cultura, Bruna. Às vezes a gente fala assim, bom, se uma expressão está cantando, se alguém está falando, outro está ouvindo, né? Mas as pessoas cantam e têm timbres de vozes diferentes. E as pessoas gostam de músicas e de ritmos diferentes. E não é todo mundo é obrigado a gostar de tudo. Então, a gente precisa cultivar a diversidade, cuidar para que uma vertente, cultura, não apague, não sufoque, não oprima as demais. E aí eu tenho um papel de muita mediação, porque às vezes as pessoas não têm esse entendimento de que a diversidade é importante. E eu acho que é importante, muito importante, ter música gaúcha, ter rock, ter hip hop, ter samba, ter dança erudita, música de salão, música erudita, música popular. As pessoas dizem que é impossível agradar a todos, mas a gente tenta. Faz como pode para agradar. A gente vai agradar todo mundo. E também aí logo na sequência, né, da Feira do Livro, como a gente também já falou, que tem esse retorno importante aí da Galponeira, né, 13ª edição da Galponeira, que já não acontecia há muitos anos. Os músicos, né, já encerraram aí a sua chance de inscrever a sua música, alguém aí vai levar a melhor, teremos vencedores, né? Mas nos conta um pouco também sobre o local, sobre as atrações para o público em geral, né? E também sobre o teu carinho com esse evento, que como no lançamento, né, o prefeito falava que foi o teu pai, né, Safira Brito, que deu o nome a esse evento, a Galponeira. E aí vem o Zeca Brito para trazer de volta, enquanto secretário de Cultura, essa 13ª edição aí desse evento, que sempre foi tão querido da população bagiense. Eu tenho certeza que mais uma vez vai ser muito bem recebido de volta aí pelos bagienses, pelo público. E também a gente sabe que mexe com o pessoal da região, né? Vem gente aí, vem Aceguá, vem Pinheiro Machado, vem gente até de mais longe, né? Que gosta da tradição, que gosta da música gaúcha, que escreveu a sua música. Às vezes até que a música não foi selecionada, mas vem para ver os que foram selecionados, para ver os grandes shows. Mexe muito também, né, com o turismo, mexe com o comércio, como tu falava, da questão da cultura. Então nos conta um pouco aí do local, das atrações aí da 13ª Galponeira. Muito empolgado com essa Galponeira, muito feliz, muito grato por estar podendo organizar ela. Meu pai me colocou como secretário da Cultura, ele que inventou essa com o Mainardi. Eles costuraram isso, assim, acho que ele queria que eu viesse para cá. E aí o prefeito me fez esse convite, mas foi um convite bem costurado por ele. Assim, ele que teve a ideia. Ele que teve a ideia. E o que eu tenho feito como secretário, porque também era um momento da minha vida que eu estava percebendo que eu precisava estar perto dele, da minha mãe, como eu estou. Então, foi uma oportunidade de estar aqui. A gente falou, né? De estar perto deles. E ao mesmo tempo uma oportunidade de estar ressignificando os sonhos deles e de muitos outros que vieram antes. Então, não só a Galponeira, mas assim, o Bagé teve muita coisa já. O Bagé já teve o FIMP, um festival tão bonito de música erudita. O Bagé já teve um salão municipal de artes visuais, que a gente não viveu, mas já teve, com escultura, com pintura. O Bagé já teve uma grande feira do livro. Teve o ano passado, no retrasado, mas já teve uma grande feira do livro. Levando a sério o que significa ser autor, o que significa ter uma estrutura para o público, levando a sério a qualidade de som, de luz, levando a sério as atrações artísticas, levando a sério a literatura. Então já teve muita coisa. E
E um pouco o que a gente faz na vida é entender o que faz sentido, obviamente, pra gente, mas o que a gente consegue abraçar como causa coletiva. E a galponeira é muito simbólica, porque ela é isso que a gente fala de que cultura é profissão. Porque nós tivemos daqui de Bagé grandes artistas que se profissionalizaram na música e na poesia. E só é possível quando existe mercado de trabalho para essas pessoas apresentarem o seu ofício. Começarem, às vezes, na profissão. Às vezes nem começarem, mas se perpetuarem, terem espaço para daqui a 2 anos voltarem. Porque é espaço de trabalho. Então a galponeira, ela significa a safra poética. A gente fala tanto da safra agrícola, mas o que seria da gente se a gente cuidasse só da barriga? A gente cuidar da cabeça também. Verdade. Então a safra poética é das coisas mais valiosas que a gente tem. Nós temos Luiz Coronel, nós temos Heron Vaz Matos, nós temos grandes poetas. E para que os novos poetas existam, precisa existir uma galponeira que estimule, que apresente um espaço com dignidade para o artista se apresentar no palco, com premiação, com visibilidade, com projeção, com promoção da sua obra, da sua produção poética. Então, meu pai deu a ideia do nome na época, ele era secretário adjunto, e agora eu estou tentando entender o que é essa galponeira, e eu acho que tem a ver com aquilo que se faz de arte dentro do galpão. No galpão, né? Que se reuniam para tocar o violão. Muito era no galpão que acontecia, das distâncias, né? Momento cultural, muitas vezes, do tempo de tosquia, que a gente fala que trabalhava o dia inteiro e no final, às vezes, se fazia um churrasco enquanto se tocava um violão. Eu acredito que isso era dentro do galpão das distâncias. Tem uma frase do Atahualpa Yupanqui que vem, que é assim, que fala sobre isso que tu perguntou, das origens do passado dos ancestrais, que é: as razões que o sangue guarda fazem engordar as veias, que de dor vão sendo cheias até explodir em grito. A areia é um punhadito, mas há montanhas de areia. E a cultura e os autores, os artistas, são grãozinhos, mas quando se junta num todo, né? É uma montanha, um pampa de... E elas vêm lá de trás, as razões. Então a galponeira é algo que para mim era muito importante e simbólico, porque demonstra essa vontade de estar com as pessoas, porque a galponeira é um encontro da população com a sua música regional. Grande parte, a maioria da população bagiense vibra com a sua música regional, e é para essas pessoas que a gente vai estar trabalhando e entregando uma grande galponeira. E aí a gente tem atrações locais que levaram o nome da música gaúcha para o mundo, como Maria Luísa Benites, abrindo a galponeira. A gente tem na primeira noite o grande mago aí, mestre da poesia e da interpretação da música, que é o Luiz Marenco, grande artista. E a gente continua com o Quarteto Coração de Potro, o grande bagiense Marcelo Caminha. Tudo isso no Largo do Centro Administrativo, né? No Largo do Centro Administrativo, onde a gente retoma a galponeira, onde ela nasceu. E a gente termina com Joca Martins, também esse baita artista. E ao todo 14 composições que foram selecionadas. O processo também de seleção, Bruna, foi muito bonito, porque tu vê a força, a pujança da nossa arte local. Foram 426 músicas inscritas. E os jurados ouviram todas, e aí eles vão fazendo uma triagem, vão chegando de 400, vão a 100, depois de 100 vão a 50. E aí as 50 finalistas, elas acabam sendo ouvidas 3 vezes, porque, vamos ouvir de novo, vai para 100 e tal. E aí, para surpresa nossa, e a gente tinha feito uma reserva por regulamento das 14 finalistas, 4 tinham que ser de Bagé. E passou, tinha mais de Bagé do que a gente esperava. Não precisou cumprir a cota. A produção é de muita qualidade. E gente do Brasil inteiro, até do Amapá tinha obra inscrita. A maioria eram milongas, a gente fez vamos apresentar uns dados analíticos assim, de quantas chacareiras, quantas milongas se inscreveram. Lá tem candombe, a gente vai divulgar essa semana. São 14 em competição, 7 se apresentam na primeira noite, 7 na segunda noite, e na última noite voltam 10. E dessas 10 a gente vai descobrir as
As grandes As vencedoras. grandes vencedoras dessa galponeira que promete. Bom, como a gente vem falando aqui, né, Zé, que a gente percebe, então, a diversidade das atividades culturais que vêm sendo desenvolvidas. Tem show de rock no IMBA, tem show tradicionalista aberto ao público. E na mesma semana que isso tudo acontece, tu tá em Porto Alegre articulando para que Bagé entre nas comemorações dos 400 anos das missões jesuíticas. E onde é que tá o cineasta Zeca Brito nessa rotina de secretário? Acho que tentando fazer o roteiro de tudo isso, tentando ter um grau de distanciamento também audiovisual. Não, mas o cineasta um dia volta, o cineasta continua, está sempre ali, não larga. Mas eu acho que essa visão histórica que o cinema me deu me fez compreender que Bagé está nos 400 anos das missões. Porque as narrativas, alguém conta, alguém narra. E essa pessoa, quando vai narrar, ela escolhe por que caminho ir. A gente aprendeu muito no colégio a história dos 7 povos das missões. Não, a história é errada. Porque nunca foram 7 povos das missões, eram 30 povos. Mas por que a gente aprende que eram 7? Porque a história que nos foi contada é a história portuguesa. Só que a gente vive numa cidade, aí eu vou falar bem bagiense mesmo, a gente vive numa cidade que antes de ser Brasil, ou antes de ser colônia de Portugal, era Espanha. Então como é que a gente vai contar a nossa história sem o nosso passado espanhol? Esse território era de Espanha, não era um território português. Então, foi ser português depois do Tratado de Madrid. E o Tratado de Madrid é 1750. A gente não fala, 1500. Então se a nossa história começou em 1500, e a nossa história não começou em 1500, começou muito antes. Mas se a gente vai contar a nossa história de 2500 para cá, a gente tem que falar de 250 anos de colonização espanhola. Antes de falar da colonização portuguesa, para depois falar do que hoje é Brasil. Sim. E nesse período em que a gente era Espanha, a gente era parte de uma redução jesuítica chamada Estância de São Miguel. Nós éramos um posto de Santa Tecla, que era um lugar, quem trabalha com campo sabe, no fundo da estância tem uma casinha onde mora um posteiro. Lá no outro extremo a oeste tem outra casinha onde mora outro posteiro, que a gente tinha campo muito grande, né? O posto do fundo. Nós éramos um posto, nós éramos o limite de um território, de uma estância, e aqui tinha muito gado. Esse muito gado foi o gado que povoou a parte do Uruguai, essa gadaria. E tem um desfecho, que é o Forte de Santa Tecla. Ele é construído bem quando esse território aqui está em processo de demarcação e de conflito. E que é um período pós o ciclo jesuítico, mas é logo após o ciclo jesuítico. Ou seja, logo após a expulsão, né, dos jesuítas. Os jesuítas desenvolveram tanto que se tornaram perigosos para as coroas. E aí Portugal e Espanha se unem e botam eles para correr. Mas, antes de botar eles para correr, isso aqui era terra de uma fazenda jesuítica. Então, antes, durante e depois, porque o depois foi o Forte de Santa Tecla, Bagé é fundamental para se entender essa história. Não tem como contar a história dos 400 anos. Pulando essa parte. O que o governo do estado vai estar comemorando? Os 400 anos das missões. O que essa comemoração reivindica? A chegada da civilização, ou disso que a gente entende como sociedade gaúcha hoje. Porque também é isso, se contava, a gente aprendia na escola que o Rio Grande do Sul nasceu no Porto de Rio Grande, com a chegada dos... tinha as missões, né? Mas nasceu no Porto de Rio Grande, Porto Alegre é fundada com os açorianos e tal. Na verdade, o Rio Grande do Sul nasceu, não foi no Porto de Rio Grande, foi no Porto de Santo Isidro, que é lá na cidade de São Nicolau, onde o gado veio do que hoje é Argentina, na época não era Argentina, era o Grande Paraguai. Atravessou o gado e chegou ali naquela região das Missões, que a gente conhece como região das Missões, no Rio Grande do Sul. Isso foi em 1626. O ano que vem, o Rio Grande do Sul está comemorando 400 anos desta efeméride, que é a chegada do jesuíta nesse território. E aí, em torno disso, o governo do estado vai investir muitos recursos numa estrutura de valorização turística e cultural desse passado. Então, museus, como por exemplo o Museu das Missões, que foi reinaugurado. Ao todo, o governador já contratou mais de 50 milhões em obras e investimentos de infraestrutura turística lá na região das Missões
em torno da efeméride dos 400 anos. Bom, diante do que a gente está vendo e como nós, o município, não foi incluído nessa narrativa no primeiro momento, o que a gente fez? A gente está reivindicando essa inclusão. Não é uma inclusão meramente festiva, não é uma inclusão apenas para ser incluído no calendário. A gente quer incluir também o projeto do Forte Santa Tecla, que é um parque maravilhoso, com um investimento custoso, que o município não teria como fazer, mas que devolveria essa história, que é uma história que a gente perdeu. A gente sabe que Bagé teve um forte, mas as pessoas não têm acesso a essa memória hoje. A gente tem um acervo que está guardado no Museu Dom Diogo, mas o museu lá do forte está fechado. Então, sim, o local em si, tu chega, tu não vislumbra, não tem como, né, tu contar aqui foi um forte. Tá, foi. Mas poderia ter sido em qualquer outro lugar, não tem nada que demarque, né, que diga, que mostre, que conte essa história olhando para o lugar. Exato, e tem muito pra gente aprender da nossa história e passa a ser um elemento de desenvolvimento do nosso turismo. As pessoas podem vir para cá, além da gente poder conhecer a nossa história, claro. A gente vai ter um ponto. E tem um projeto lindo que foi desenvolvido pela arquiteta Joelma Silveira, que faz parte da nossa equipe, da prefeitura, e está dentro lá da nossa estrutura, junto com outros colegas, como o Glécio, do SDI, como colegas do planejamento. Bom, então o que a gente fez? A gente está nesse momento. Procuramos o IFAI, que é o Instituto do Patrimônio Histórico Estadual, levando um dossiê e pedindo a legitimação de que Bagé faz parte dessa história. E em paralelo a isso, a gente está construindo, junto ao secretário Eduardo Loureiro, a inclusão, e ao governador Eduardo Leite. Nós vamos pedir, o prefeito Luiz Fernando Mainardi vai levar essa solicitação assim que a gente tiver esse embasamento dos órgãos competentes de história, para apresentar para o governo do estado a nossa candidatura, o nosso pleito, para que o Forte Santa Tecla seja incluído nos programas de desenvolvimento do turismo do estado a partir dos 400 anos das missões. Porque Bagé faz parte dessa história. E também falando em cinema, né, recentemente isso também teve na Assembleia Legislativa em prol do reconhecimento do Festival Internacional de Cinema da Fronteira. Na prática, o que significa esse reconhecimento? Então, o Gramado já tem esse reconhecimento. Já existe, a Assembleia tem uma política pública, uma lei que salvaguarda a importância do festival e que ajuda no custeio das premiações. Tem um prêmio Assembleia Legislativa voltado à produção de curtas-metragens do Rio Grande do Sul. Nós estamos defendendo junto à Assembleia a ideia de que hoje no estado o único festival competitivo para a América Latina é o Festival da Fronteira. O Festival de Gramado foi essa janela durante muitos anos, mas ele optou por um caminho voltado para a produção nacional. E ele não tem mais uma janela de longas em competição, e nós temos. A Assembleia ela entende o papel que o Rio Grande do Sul tem na engrenagem do Mercosul. É um estado com fronteira seca, com parcerias já muito consolidadas com o Uruguai, com a Argentina. Então a gente tem um papel também na circulação cultural desses países. E a gente está reivindicando, buscando também esse reconhecimento por parte da Assembleia. Então o que a gente faz é pedir que a Assembleia estude uma maneira de, assim como a Metade Norte tem o seu festival apoiado pelo Legislativo, que a Metade Sul tenha, na região da fronteira, o Festival da Fronteira com os mesmos moldes dentro de uma política pública, que eles vão nos dizer qual será possível. A gente está mostrando que a gente tem um evento já consolidado, que eles já fazem essa política pública em outro evento e que nós temos justificativas suficientes para também ter acesso a uma política similar. E, né, depois de tudo que tu nos falou, tu já nos deu um pouco de spoiler aí para 2026, mas nesse ano vocês mesmos que vão montar o planejamento, né, com a questão do orçamento para o ano que vem. Então a gente pode esperar ainda mais eventos na área de cultura e eventos maiores diante de... Porque o carnaval, por exemplo, né, Zeca, tu vinha chegando na secretaria, né, e disse, não, Bagé vai ter um carnaval. E ele foi feito da maneira que deu, mas ainda assim foi uma grande festa que durou vários dias, que teve vários tipos de atividades abertas ao público, como tem que ser e tudo mais. A gente pode esperar coisas maiores ainda para 2026 e melhores? Não, eu acho que essa perspectiva do maior não é comigo. Eu quero constância, continuidade
e quero trabalhar dentro da realidade. Se eu puder fazer a mesma coisa com mais qualidade, sim, mas o tamanho não é documento, porque às vezes a gente quer dar um passo maior que a perna. Nós estamos vivendo num município que tem muitas dificuldades estruturais e financeiras. Então a gente tem que ter a cultura de uma maneira muito estratégica. Nós vamos ter mais orçamento ano que vem porque Brasília está com a gente. Então é a primeira vez, eu acho que a gestão de um ano da cultura vai contar com recursos federais, como a gente vai contar o ano que vem. Mas por conta do parlamento brasileiro, dos deputados que nos mandaram recursos, e desse entendimento do Ministério da Cultura de que a política tem que ser descentralizada. Então a gente tem a continuidade da Política Nacional Aldir Blanc, a PNAB, né, que também tem nos oportunizado um trabalho de construção muito participativa, muito popular. Todo o recurso que a gente vai aplicar da PNAB foi construído através de oitivas, né, de escutas da comunidade cultural. E é o que a gente começa a fazer agora, Bruna, a partir deste mês até o final do ano. Ouvir os setores para preparar as atividades do ano que vem. Então, agora, na próxima semana, a gente tem a primeira oitiva com o Carnaval, onde a gente vai entender o tamanho do Carnaval do ano que vem. Mas eu acho que do tamanho que foi esse ano já tá bom. Tá bom. Eu acho que a gente tem que continuar e ter constância nas coisas. O importante é ter também, né? Uma cidade que em alguns anos não teve algumas dessas coisas. Deixou de ter tudo, não ano, tinha né? mais carnaval. Então eu não quero fazer o maior carnaval da minha vida. Eu quero continuar um bom fazendo carnaval para os eu quero poder baguetes. fazer bons carnavais. E acima de tudo com segurança. E aí a segurança exige, às vezes, terminar mais cedo, exige ser meio antipático. Eu fui antipático esses dias no baile, porque não dá para ter faca. Num lugar fechado, com álcool, não dá para ter faca. Se é gratuito a entrada, tem criança lá, tem idoso, tem horário para tudo, às 7 da noite. Então, tem coisas que a gente tem que entender o que é apropriado e o que não é. E às vezes a gente não faz coisas que são só para agradar. A gente faz coisas que são o bom senso que tem que prevalecer. Como é que foi essa recepção das pessoas do Carnaval na 7, por exemplo, né? O Carnaval que muitas vezes não tinha acontecido na Avenida 7 de Setembro esse ano, ele passou pela Avenida 7 de Setembro, a Avenida 7 de Setembro voltou a viver o Carnaval em Bagé. Como é que as pessoas te devolveram isso, disseram? Eu curti muito, eu vivi o Carnaval da 7 esse ano, fiquei subindo e descendo a 7, subindo e descendo a 7, e fiquei agradecido de estar em Bagé durante o Carnaval, porque estava bom o Carnaval. E acho que essa questão é de que as coisas elas são de todos, né? De que a cidade é da gente, de que a gente tem que ocupar ela com amor, com afeto, com as gerações distintas das nossas famílias. E acho que a 7 proporciona isso, é a rua que a gente vai subir e vai descer, que a gente já vai todos os domingos. Então tem que ser lá o Carnaval. Eu acho que isso a gente comprovou vivendo, assim, a força que tem E o bonito da cultura da rua é isso também, é você ressignificar o espaço. Durante o dia você sobe e desce, mas durante o Carnaval você vai de um lado para o outro, você para, você dança num lugar que é para marchar, você dança. E hoje também tem uma figura política, né, Zé? Que como tu já falou, né, tu veio para cá, para Bagé, aceitou esse convite costurado pelo teu pai com o Maynard, para ficar mais perto também da tua família, assim tu pôde ficar aí nos últimos momentos de vida do teu pai junto a ele, né? E o grande Sapirã Brito aí que nos deixou um legado também na cultura, na política, né? Com certeza é uma influência política para ti também. Como é que tá sendo ser o Zeca político, que tem que lidar com relações partidárias e tudo que envolve a parte política do teu cargo? Um malabarista. Mas eu acho que o Zeca que sente muita falta do Sapirã e que tá, como eu disse, ressignificando os sonhos dele. O Teatro Municipal é um sonho dele que eu vou lutar muito para fazer acontecer. E me encontrando nesse mundo da política também, porque às vezes eu sempre fui da política, mas muito do bastidor da política, né? Eu fiz muitas campanhas políticas, aprendi a fazer cinema fazendo campanha. Então eu fiz a campanha do Juca, eu fazia o Vai da Juca! Na frente da câmera, mas acompanhando os bastidores. Meu pai foi candidato a vice-prefeito e toda a campanha de vídeo do Vargas e do Sapirã foi feita lá em casa, na garagem. Então ali eu acompanhei e sempre acompanhei bastidores e as construções, né,
tanto da parte política partidária, que é muito rica, como dessa política da dinâmica da sociedade, né, dos antagonismos, dos campos. Mas eu tive uma experiência que foi rica no governo do Estado, Bruna, porque foi num período em que o Ministério da Cultura foi extinto, né? O governo federal, na gestão anterior, ele extinguiu o Ministério da Cultura. E veio a pandemia. Então a gente não tinha ministério e não tinha como trabalhar. Então os artistas ficaram numa situação bem difícil. E aí eu me dei conta que, como dentro do lugar de poder público que eu estava, de serviço público, eu precisava dialogar com todos os partidos para poder lutar por uma causa maior, que era a existência daquilo, a minha própria existência, a existência dos artistas, né? E foi muito revelador, Bruna, também entender que, às vezes, de onde a gente menos espera, existe sensibilidade, existe empatia. E acho que a gente vive num país que é uma democracia presidencialista, mas é muito parlamentar. As decisões, elas são... O executivo, ele depende no nosso país muito, não só na esfera municipal, mas no próprio governo federal, muito do seu legislativo e de uma boa relação com o legislativo. E isso faz com que a gente desenvolva a capacidade do diálogo. Isso é muito rico. Claro que tu vai te deparar com, às vezes, tentativas de ir por caminhos que tu não concorda, e aí tu tem que elaborar de uma maneira muito tranquila as tuas convicções, ter muito claro o que tu acredita para não se perder, porque, né, são muitos os caminhos, né? Fala da política, são muitas pessoas diferentes, né, num ambiente, e algumas defendem ideias radicalmente opostas, né, umas às outras. Mas todas precisam de algumas questões básicas. Assim. As pessoas precisam... Claro, a pessoa precisa comer, a pessoa precisa ter saúde, mas a pessoa precisa ser feliz. E ninguém é feliz só trabalhando. As pessoas são felizes também se encontrando através das suas emoções, dos seus sentimentos. Isso quem dá é a cultura. Então a cultura que nos dá a possibilidade de nos reconhecer. A cultura do gaúcho, olha o orgulho que a gente tem. Então, a política, ela é um elemento da minha nova realidade, de prática de trabalho, e ela precisa ser encarada com amor pelas pessoas que fazem política, inclusive, dentro das suas qualidades e seus defeitos. Porque eu acho que a gente está aqui de passagem na Terra, né? Uhum. E tem que tentar fazer o nosso melhor. E aí eu sei que eu vou encontrar pessoas que têm esse propósito nos distintos partidos e assentos da Câmara de Vereadores. Eu tenho certeza, tenho fé na humanidade. Perfeito. Então, chegamos ao final, Zeca. Eu te agradeço, né, por esse tempo aqui conosco. A gente sabe que a agenda é corrida, muito por fazer aí, diante de tudo isso que a gente falou que está acontecendo, que ainda vai acontecer na nossa cidade, né? Tem muito trabalho para que as coisas aconteçam. Bruna, quero dizer para a comunidade que a gente trabalha no Palacete Pedro Osório, ao lado ali do Nacional, na Rua 7, perto, diagonal à Praça de Esportes, pertinho da Biblioteca Pública, e que a gente está lá para atender a toda a comunidade, tá? Então ali a gente tem as casas que estão ligadas à secretaria, como a biblioteca, a Casa de Cultura, o IMBA, mas a gente também está, como serviço público, sempre entendendo quais são as demandas dos bairros, da cidade, das pessoas, das escolas, dos parceiros da cultura. Então, sintam-se à vontade para fazer cultura com a gente em Bagé, e cada vez essa cidade tem que ser mais ciente dos seus valores, dos seus talentos e da sua necessária autoestima, que a cultura certamente vai ajudar a trazer.
Sem sombra de dúvida. Muito obrigada, então. Parabéns aí pelo teu trabalho, como de toda a equipe, né? A gente sabe que nada se faz sozinho, então tem uma grande equipe também aí na cultura que está fazendo acontecer, né? E a gente agradece por todos esses momentos, né? Por poder, daqui a 2 semanas, passar na Praça Esporte, está acontecendo uma feira do livro, daí na outra semana vai no Largo do Centro Administrativo, temos a Galponeira e tudo isso com acesso à população. É só chegar, é participar. Na Galponeira mesmo a gente... tem aquela questão, né? Leva a tua cadeira, leva o teu mate, assiste lá as canções, vê os shows. Então, tudo isso de maneira acessível, né? Que todos podem chegar e podem ter acesso à cultura, e podem conhecer mais, podem entender mais, podem ver sempre o secretário circulando nesses eventos, né? Não é aquilo de organiza e não tá lá, tá sempre lá presente, ouvindo a população, tendo feedback, entendendo o que sempre pode melhorar de todos esses eventos. Então, eu te parabenizo aqui, tenho certeza também que em nome de toda a equipe aí da TV Câmara fica o nosso abraço, né? E aquele fortalecimento aí da parceria, contem sempre conosco, né? Pra gente estar lá também fazendo a cobertura, mostrando para a população o que vai acontecer, o que aconteceu, como foi, mostrando que as pessoas participaram, que aceitaram, que estão querendo ver uma cidade melhor, né? E a gente sabe que quando o povo está feliz, quando tem de tudo um pouco, todo mundo vive melhor, né? Vive mais em harmonia, vive bem. É isso que eu tenho certeza que cada um no seu papel busca aí para nossa cidade. Então, muito obrigada. E a Zé. TV Câmara na Feira do Livro, direto. toda a cobertura. Exatamente, estaremos lá então. E aí tu pode acompanhar na nossa programação e também nas redes sociais da TV Câmara Bagé. Fica aqui mais um Câmara Entrevista. Até mais!